Justiça, quando a gente vai procurar a palavra justiça, ela significa a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com a maneira de perceber, avaliar o que é justo. Não há como questionar essa causa. Isso é justo, é legal, não tem como ser questionado diante disso. É o reconhecimento de mérito de alguém com relação a algo. Não tem o que fazer. Ou seja, quando eu penso sobre justiça, eu fiquei raciocinando, filosofando um pouco sobre isso. E nada mais é, gente, que ser de verdade. Quando a gente é de verdade, não tem como você não caminhar sobre uma trajetória justa. Você vai trilhar um caminho de verdades, de coerência. Você acaba atraindo para você e para a forma como você conduz tudo na sua vida de forma verdadeira, de forma transparente. Tudo que a gente se sente injustiçado é porque alguém falhou com essa verdade. E muitas vezes não está errado. A pessoa ela toma como uma verdade a realidade dela, e é por isso que ela se sente injustiçada. Porque ela olha para aquele cenário e ela pensa como que você teve a coragem de fazer isso comigo, na condição que eu tenho, dentro do local que eu estou vivendo. Eu estou aqui cuidando do nosso filho, eu acabei de ganhar bebê, estou com 6 meses a criança, estou aqui cuidando e você me trai, que injustiça. Então, isso não está dizendo que é mentira, é uma verdade baseada no cenário que a pessoa está vivendo e que para a pessoa que traiu, ela tem um outro olhar para relação a isso, porque ela não vive aquele cenário da realidade. Então, a justiça, ela vem à tona quando a gente quer trazer a verdade, a gente quer mostrar, não, eu vou lutar por isso até o fim, porque a verdade é essa. Só que ela acaba desencadeando, gente, uma série de coisas que nos prejudica, que nos incomoda e que faz a gente viver esse cenário por muito tempo e destruindo o que a gente tem de melhor. E eu acho isso incrível quando a gente está nessa caminhada, nessa busca cada vez mais pela nossa espiritualidade, a gente não entra nesses conflitos. A gente prefere que a pessoa tenta acabar com a sua reputação, que ela crie uma mentira e que ela fique lá falando insistentemente e você não entra no conflito. Pode observar que toda pessoa a gente até fala de uma forma brincando muitas vezes, sem conhecimento, a gente fala, nossa, essa pessoa é muito espiritualizada, como é que ela não se incomodou com essa fala, como é que ela não retribuiu, como é que ela não respondeu à altura aquilo que a pessoa ofendeu. E aí a gente já tem essa noção, ela é muito espiritualizada, porque eu jamais conseguiria, porque de fato é isso mesmo, a pessoa quando ela está muito conectada, espiritualizada, ela tem conhecimento dela. A gente vai tendo uma série de questões que nos leva para esse lugar centrado, calmo e de consciência de quem nós somos. A gente não entra nesse conflito. Então, a justiça, ela é muito importante para a nossa vida, para que a gente tenha a nossa consciência em paz. Mas quando você tem essa caminhada da espiritualidade, essa conexão, e você vive a verdade, não tem como você se incomodar, mesmo que alguém esteja cometendo uma injustiça. Porque você sabe que uma hora, essa história, ela vai aparecer. Ela vai ser julgada em algum momento e que não é por você. Então, não lute com isso. Está escrito aqui, né, em Romanos 12, 20, está escrito isso. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Não aproveite esse momento para se vingar. Não. Ajude, é um ser humano, esqueça o que aconteceu naquele momento e ajude se ele tiver fome, se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai sentir o quanto ele errou e falhou com você, porque você está sendo humana nesse momento. Então não deixe vencer o mal, mas deixe vencer o mal com o bem. A opinião do outro, o que as pessoas fazem, mesmo que você se sinta injustiçado, se você segue a sua verdade, e que não é a sua verdade, se você segue um caminho de transparência, de verdade, você não está fazendo nada que no escuro você sinta vergonha,
A justiça uma hora ela aparece, as coisas uma hora elas acontecem. Se eu tiver que ocupar um lugar que eu preciso prejudicar alguém, eu já tenho ali um filtro necessário para saber, esse caminho eu não devo seguir, porque ele não é meu. Deus não me colocou nesse lugar. Se alguém está me oferecendo uma propina para eu fazer algo, e essa propina é muito maravilhosa para o meu bolso financeiro, esse caminho não é de Deus, esse caminho não é para você. Mas você tem a opção de aceitar, que é o que muita gente faz. É o que muita gente faz para ganhar um dinheiro fácil, é enganar as pessoas na internet, fazendo sugestões de joguinhos como tem hoje. Seria muito fácil eu ter alguns bilhões na minha conta se eu fizesse propaganda que eu recebo quase todos os dias, pedido para eu fazer publicidade, incentivando as minhas seguidoras a fazer joguinhos de internet, porque eu sei que primeiro, que eu não acredito nisso, eu não jogo, jamais vou jogar esse tipo de coisa, eu sei que o jogo, assim como a bebida, assim como o cigarro, é um vício, entre outras coisas, e eu jamais vou incentivar as minhas seguidoras a usar, que muitas vezes é o seu único dinheiro que ela tem, para apostar, porque é uma alternativa para ela ganhar um dinheiro extra, para ela ficar rica, como muitos influenciadores acabam incentivando. Isso é uma enorme irresponsabilidade. Será que eu estou fazendo certo quando eu aceito esse tipo de coisa? Que justiça é essa quando eu resolvo prejudicar várias pessoas que me seguem, que gostam de mim, que acreditam naquilo que eu falo, e eu vou lá e incentivo essas pessoas a fazer uso de uma ferramenta que eu não uso, que eu não acredito, mas que eu vou ganhar muito dinheiro se ela usar. E se ela perder o que ela tem, isso não é responsabilidade minha, é dela. Será que isso é o certo? Quando eu faço mal para alguém para me beneficiar, qual é o caminho que eu estou trilhando? Mas tem gente que não quer pensar nisso. Tem gente que prefere esse caminho. Ela sabe disso e ela prefere trilhar esse caminho. Então não adianta a gente pedir justiça lá na frente. Nossa, eu estou sendo injustiçada. Eu perdi tudo que eu tinha. Sabe que isso é muito comum acontecer. As pessoas, quando elas trilham um caminho, é só você observar e talvez até você conheça alguém. Quando ela trilha um caminho dentro do meio corporativo, dentro de uma empresa, e ela ganha muito, ela vai conquistando espaço, ela vai comprando coisas, fazendo viagens, ela vai tendo muito. E ela até conquistou por algumas vielas ali erradas, tortas, mas ela conquistou aquele cargo. Pode escrever, daqui a um tempo essa pessoa, tudo isso que ela tem, ela vai perder de alguma forma, porque ela teve um dinheiro que foi maldito. De alguma forma vai acontecer, ou alguém vai colocar ela na justiça por algum motivo e ela vai precisar vender aquele carro maravilhoso que ela comprou, ela vai precisar vender o apartamento, ela vai precisar se desfazer daquilo que ela tinha, porque aquele dinheiro que ela teve foi maldito. Ela deu tapinha nas costas de alguém, ela puxou o tapete de alguém, ela foi lá e conquistou o lugar dela, mas foi tudo de uma forma errada. E tudo que você conquista de forma errada, você pode até subir, e você pode até enriquecer, mas uma hora você vai ter que pegar todo esse dinheiro que você ganhou e vai ter que se desfazer para se defender de alguma coisa. Ou alguém vai fazer algo para você que você vai perder, você confiou na pessoa. Quantos casos a gente vê isso? Por isso, gente, que não dá para a gente criticar o outro aos olhos da nossa janela aqui. Porque a aparência, ela é uma coisa, mas na intimidade a gente nunca vai saber. E só quem sabe é Deus. E a justiça dele é divina. A gente nunca vai entender. Tem pessoas que na aparência a gente pensa, meu Deus, como pode isso ter acontecido com essa pessoa? Só que a gente nunca sabe o que acontece na intimidade. E Deus sabe. E cada um vai carregar a cruz que tem que carregar. Você acreditando em Deus ou não, a gente só vai colher aquilo que a gente está plantando. Essa é a lei da semeadura, você sendo crente ou não. Isso não tem como a gente fugir. Então é muito importante a gente entender que não se faz a justiça com as próprias mãos, não se busca esse caminho tão árduo para a gente querer provar para alguém. É simples, você segue a verdade, segue um caminho de luz. Você sabe que aquilo que você escolheu, que você optou, não tem vergonha. Você não se envergonha disso. Não tem nada de errado nisso. Ainda que alguém esteja tentando prejudicar você. Você precisa só ter consciência disso.
é atenção ao ambiente e não à sua mente. Esteja presente em qualquer situação. Quando você estiver com o seu filho, esteja com o seu filho. Quando você estiver com o seu marido ou com a sua esposa, esteja presente naquele momento. Quando você estiver em um restaurante conversando com alguém, esteja presente naquele momento. Nós vivemos uma era em que isso aqui destrói vidas, relacionamentos, negócios, empresas, parcerias e tempo. A gente não consegue mais se concentrar. A gente não consegue mais estar presente. Quantas vezes você já deve ter visto em restaurante, em lugares, onde as pessoas estão lá com a sua família, o casal, com 2 filhos, todos ali na mesa. Esse seria, teoricamente, um ambiente sagrado. Você está na mesa, almoçando com a sua família, com o seu bem mais precioso, algo que é divino. Quantas pessoas adorariam ter a sua própria família e não tem? Você tem a sua família, você está ali. Só que quando a gente vai observar, o pai está com o celular, a mãe está com o celular e de olho no filho, e os 2 filhos, cada um está com o celular ou com o iPad. Porque os pais também não têm paciência mais de chamar atenção. Então é mais fácil ele abrir um celular ou um iPad e deixar a criança ali assistindo alguma coisa. Só que não tem ninguém se comunicando ali. E ali é um momento sagrado, pelo menos deveria ser, e ninguém está presente. Então, a primeira dica que eu deixo aqui dessa passagem: atenção ao ambiente e não à sua mente, porque é natural, a gente se perde. Acabei de dar exemplo para vocês. Você está aqui comigo, conversando, prestando atenção em algo incrível, e daqui a pouco você entra na sua mente uma preocupação. Eu não posso esquecer de tal coisa. Às vezes é uma coisa boba. Só esqueci de tirar algo da geladeira. A pessoa fica viajando na mente dela e esquece que tem algo precioso que ela pode aprender aqui. Então, a distração, ela é algo que pode realmente acabar com alguma coisa importante na sua vida, que poderia estar a caminho. Então, viver um mundo paralelo é o que mais a gente está acostumado hoje. Então, não viva um momento paralelo. A chave principal aqui, a número 1, é: esteja presente no ambiente e não na sua mente. Aprenda isso. E quando você se desviar, porque acontece, estou aqui conversando, daqui a pouco eu lembro, nossa, esqueci de fechar a janela, começou a chover. Eu preciso me concentrar, eu volto para mim. Eu tenho que voltar aqui e me concentrar para não perder isso. Esse momento é precioso e isso é para tudo na nossa vida. A gente tem oportunidade todos os dias, a gente só não enxerga. Então a vida, ela está acontecendo e você está vivendo um problema que ele nem existe. Você está num lugar, às vezes as pessoas têm o sonho de estar num lugar, de viajar, de estar num lugar maravilhoso. E quando ela chega, ela não olha com os olhos dela, ela olha pelo celular. Ela faz questão de abrir o celular e tirar um monte de foto, ao invés de olhar para a paisagem que ela tanto sonhou um dia estar. Isso não é viver, isso não é estar no momento presente. Esteja no momento presente e não na sua mente ou através da tela de um celular. Não tem como você enxergar uma luz na sua frente se você está vivendo no escuro dos seus pensamentos. Não tem como. Pode ser a luz divina, como a Marta tinha na frente dela. Era uma luz divina. Era uma sabedoria única. E ela não conseguia enxergar isso, porque ela estava vivendo na escuridão dos pensamentos dela, cheio de emoções das piores que podem existir. Então aprenda a viver o momento presente e aproveitar o que está diante dos seus olhos. Tenha isso em mente. Estou neste ambiente agora. O que está diante dos meus olhos não é o que está na sua mente. Porque se você der atenção à sua mente, você não vai enxergar, mesmo que seja a luz divina, você não vai conseguir enxergar. Então se questione, faça essa pergunta sempre quando você estiver com a sua família, com as pessoas que você ama e com alguém que você nunca encontrou na vida, mas a gente percebe quando a pessoa é iluminada, quando ela tem algo precioso a nos entregar.
pare, observe e fala isso para você. O que eu tenho diante dos meus olhos que eu posso aproveitar aqui? E sempre vai ter, sempre vai ter. Então pare e observe, que você tem coisas grandiosas para aprender nesse momento. Escolha enxergar com os seus olhos o ambiente que você está e não com a sua mente. E depois escolha a parte boa daquilo que você está enxergando. Tem gente que até o tempo é um motivo ruim para não fazer algo. Você já, e certamente já parou para analisar? Em empresa é muito comum isso, ter o negativo da história. Quando alguém vem com um projeto incrível, pode ser o projeto mais maravilhoso do mundo, que todo mundo vai ganhar, a empresa vai ganhar, o funcionário vai ganhar, todo mundo vai crescer, todo mundo vai sair de lá feliz, pelo menos é a teoria do que surgiu naquele projeto. E aí você conta, você traz, você fala, você pede para todo mundo partilhar e todo mundo está animado, mas tem uma pessoa que fala assim: eu achei o projeto muito maravilhoso, mas como vai ser a céu aberto e se chover? Sempre vai ter alguém para colocar um problema, mesmo que seja diante de algo incrível. A pessoa vai olhar para o lado negativo, então não seja você essa pessoa. E ainda que seja algo negativo, está no meio de um casamento que você não se preparou, daqui a meia hora é a cerimônia e você não pensou que poderia chover e está num lugar aberto. É claro que hoje em dia a gente pensa nisso, mas e se não pensou? E se achou, tinha certeza que ia fazer um sol maravilhoso? O que vai fazer? Para tudo tem solução. O que não dá é para a gente entrar em desespero e dizer, não vou casar mais. E tem gente que é assim, desiste dos seus sonhos, desiste dos seus planos, porque ela consegue entender que a chuva é um problema para ela. É assim que acontecem as coisas para muitas pessoas, e elas não conseguem entender por que elas estão onde estão. Então escolha a parte boa. Entenda uma coisa, se duas pessoas têm a mesma profissão, e uma delas é próspera, o problema não é a profissão. Se dois irmãos criados com a mesma educação, um prospera, tem sucesso e o outro não, o problema não é onde foram educados essas pessoas. Se duas pessoas nasceram e viveram no mesmo lugar na infância, num lugar que era uma miséria, totalmente desprotegido, tiveram o mesmo convívio naquele lugar. Um progrediu, teve sucesso, ascensão profissional, reconhecimento, e o outro continuou no mesmo lugar. O problema não está no ambiente. O problema não está onde você nasceu. Então sempre pense nisso. Se eu tenho a mesma profissão que alguém tem e essa pessoa tem sucesso e eu não tenho, talvez não seja o problema a profissão. Então a gente tem que parar de começar a olhar sempre para o lado negativo e rotular as coisas, porque fica muito mais fácil eu justificar, nossa, é que como eu sou professora, é isso que a vida oferece. Aí você olha para o lado, tem uma professora que está milionária. O problema não é a profissão. O problema não é o lugar onde você nasceu. O problema não é aonde você foi criado. Desculpa em falar isso, mas o problema está em você. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Frisa isso na sua mente. As oportunidades, elas estão disponíveis para todos, mas poucos conseguem enxergar. São poucos que sobrevivem a isso, porque as pessoas não querem, elas querem dar espaço para a sua mente, para os problemas que ela criou e que nem existem e jamais existirão, mas ela prefere não enxergar o que está diante dos seus olhos e viver o problema que está na sua mente. Você não está vivendo a parte boa e Deus tem a grandiosidade de colocar na nossa frente coisas incríveis acontecendo o tempo inteiro e a gente não quer enxergar. Então, não é o ambiente, não é o seu passado, não é onde você nasceu, não é a sua profissão. Entenda que sempre tem alguém que saiu do mesmo lugar, que teve a mesma educação, que tem a mesma profissão e tem um destino completamente diferente do seu. Não é o lugar. Faça a sua parte. Não adianta eu saber
a fórmula mágica para ter vida eterna, a fórmula mágica para fazer o bem para as pessoas, se quando eu tenho a oportunidade diante dos meus olhos, eu não faço? E Jesus conclui: vá e faça o mesmo. Não importa quem está ali. Não importa quem é aquela pessoa. Faça. Faça a sua parte. E todas as outras coisas você terá na sua vida. Que é o que ele mais fala aqui. Então não existe fórmula mágica para ter prosperidade, para ter prestígio, credibilidade, para ter sucesso. Não existe. O que precisa existir, gente, é ser de verdade. É estar atento e presente ao momento que tudo que está acontecendo à sua volta você consegue enxergar. E a gente tem oportunidade todos os dias, a gente não enxerga. Deus é maravilhoso quando Ele coloca pessoas, lugares, coisas, situações, para que a gente possa enxergar, está diante dos nossos olhos o que a gente precisa fazer. Mas a gente costuma dar atenção e dar moral e dar crédito para quem está ali querendo poder, querendo status, querendo todo mundo aos seus pés, e a gente não enxerga a sabedoria que está diante disso. O que adianta você pedir para Deus uma resposta e viver distraído? Sair da sua casa e não prestar atenção do que está diante dos seus olhos. Você só querer viver os problemas que está aí na sua mente. Só querer viver tudo que está de angústia, de ansiedade, de medo, de preocupação que está passando na sua mente e não prestar atenção do que está diante dos seus olhos. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma missão de vida. A gente só não está sabendo enxergar. A gente enxerga o talento do outro e não enxerga o nosso. A gente presta atenção na atitude correta que a pessoa está tendo, porque ela está escolhendo a boa parte, ela está escolhendo viver aquele momento, e a gente prefere prestar atenção nela e criticar do que prestar atenção em nós, no que eu posso enxergar. O que serve para um, gente, não serve para você. É por isso que você tem que enxergar com seus olhos e não com os olhos dos outros. E a gente tem esse costume de estar sempre querendo olhar para onde aquela pessoa está olhando. Se ela está tendo todo esse resultado, eu quero fazer o que ela está fazendo. Você pode aprender com ela, mas entenda, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele coloca para que você enxergue o que é talento para você, porque você é única. Não tem ninguém que vai fazer o que você faz, que tem a sua voz, o seu tom de voz, que tem a sua digital. Vocês têm noção que somos 8 bilhões no mundo e não tem ninguém que é igual, não tem ninguém. Por quê? Porque Deus precisa de todos nós para fazer a sua parte. Se Ele não quisesse, não faria sentido você estar aqui. Você veio para fazer alguma coisa nessa vida. Preste atenção, porque Ele manda sinais o tempo inteiro.